A Ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor é muito bom. Obrigado por esse dia, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelas suas misericórdias que se renovou mais uma manhã sobre as nossas vidas. Santo, santo, santo é o Teu nome. Só Tu és digno, Senhor, de ser louvado, só Tu és digno de ser adorado. Grande é o Senhor, maravilhoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Obrigado, Deus, por mais uma manhã. Vem, Senhor, com Teu reino sobre as nossas vidas e vem reinar sobre as nossas vidas e transformar as nossas vidas. Que a Sua vontade, Senhor, seja soberana sobre nós. Que os Seus desejos, que os Teus sonhos, Pai, se tornem os nossos sonhos, Senhor. Porque queremos andar e viver nos Teus caminhos, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, tudo para a glória do Teu santo nome, para que o Senhor seja honrado, para que o Senhor seja glorificado. Obrigado por tudo, Senhor, porque tem cuidado de nós nos pequenos detalhes, porque o Senhor tem manifestado o seu amor sobre as nossas vidas nos pequenos detalhes. Te louvamos, te honramos, te agradecemos por tudo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, que a sua vontade seja soberana, nos ensine a perdoar as pessoas também. Vem, Deus, nesta manhã ministrar aos nossos corações. Espírito Santo, haja em nossas vidas, que a Tua palavra possa penetrar em nossos corações e possamos ter uma compreensão, uma verdadeira compreensão de tudo que o Senhor tem para nós, para que o Seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja honrado. Seja com a nossa nação, seja com o governo, seja com o Seu povo. Desperta a Tua igreja, desperta Teu povo, Senhor, para que o desejo e a sede e a vontade de te buscar aumente todos os dias, para que o desejo e a intimidade de estar na Tua presença aumente todos os dias, para que o Seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja honrado, Pai. Traga paz, Senhor, para Jerusalém, seja com aquele povo, manifeste o Seu poder naquela nação, para que eles venham reconhecer Jesus como o Messias, para que haja paz no mundo, para que a sua volta seja iminente. Espírito Santo, nessa manhã, vem falar aos nossos corações, capacita-nos, Senhor, para compreender a Tua palavra, para que haja entendimento do que aconteceu naquela época e o que é para nós hoje. Ministre, Senhor, sobre as nossas vidas, e que tudo seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Abençoa a vida de cada um que está aqui presente, desses que estão assistindo, para que a Tua glória seja exaltada, para que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, Senhor, ministra aos nossos corações. Porque isso tudo é para a honra e glória do Teu nome, porque Teu é o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Dr. Vanderlei. Bom dia. Tudo bom? Como deu empate lá, eu pensei assim, eu vou fazer então. Quem tiver na leitura vai ser, e votou, vai ser o que vai abrir, né? Então, como nós três aqui votamos em Tito e Timóteo, e o povo do doutor não ficou tudo dormindo, então vamos ler Tito e Timóteo, né? Então a gente vai ler a primeira carta de Paulo, a carta de Paulo, né? A igreja de Creta, falando com Tito. É bem interessante, porque o desafio de Tito era liderar como um mestre mestres de insubordinados e perversão das pessoas da época. Então Tito tinha um trabalho bem complicado ali. Tem Timóteo 1, Timóteo 2, né? Mas a gente vai ler Tito primeiro, que é depois do Timóteo.
Ah, É pequeno, que é só 3 capítulos. é Tito, né? Tito. Se Ah, você chegou em Timóteo, é só voltar, que é o livro anterior. sim, então. Eu ia aqui. Achei. Então a gente vai ler essa carta de Paulo para Tito, né? Apenas 3 Uhum. capítulos. E é bem interessante que aqui, Paulo, toda vez que ele escreve uma carta, quando ele escreveu para Romanos, Gálatas, Filipenses, coisas e tal, ele se apresenta como servo de Cristo. E para Tito, ele começa a carta se apresentando como servo de Deus. Isso é muito legal. Sim. Bom dia, Adriana. A gente vai ler Tito, tá? Tito, capítulo 1. Vamos lá. Prefácio e saudação. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum. Que a graça e a paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador, esteja com você. Deveres e qualificações dos ministros. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como a cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensíveis não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apego ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino, os falsos mestres e as falsas doutrinas, porque existe muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam aos outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, movidos por por vergonhosa ganância. Foi um dos cretenses, foi um dos creteses, um próprio profeta deles que disse: os creteses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sábios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os ímpios e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem, e por isso são abomináveis,
desobedientes e reprováveis por qualquer boa obra. Então, Paulo está deixando bem claro para Tito para ele ser bem firme, né? É. E é interessante que quando ele fala que ele é servo de Deus e não servo de Cristo, como ele fala nas outras igrejas, ele está tentando mostrar que tanto o Cristo que ele prega como Deus é a mesma pessoa, né? Uhum. E é bem interessante que eu tenho reparado muito nas cartas de Paulo, algo assim, e quando ele está mandando essas cartas e falando com os seus discípulos, né? Ele deixa ali bem claro o que foi ensinado para esse cara. E às vezes a gente tem que prestar bem atenção sobre isso. Que, por exemplo, ele está falando ali sobre, no versículo 2, escrevo na esperança da vida eterna. Uhum. Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Então, era muito interessante que eu tenho estudado e prestado atenção nisso, o que Paulo pregava, né? Porque se a gente pegar, ele tem, a maioria das cartas, ele tá reensinando, ou então ele está É. repassando algo para essas pessoas. Os Então a gente, mandamentos, né, as leis, né, que Deus deixou, então a ele gente já manda pega, a carta percebendo que ninguém está cumprindo, né? Tá todo mundo fora. então a gente pega as coisas meio que pela metade. Então algo já foi passado para eles e a gente precisa entender. Então Paulo, eu vejo pegando todo um amontoado do que ele faz, e o que os discípulos fazem, eles pregam Jesus, eles falam quem Jesus foi, o que ele fez e a sua morte, e ele prega quem Jesus será. Então ele prega o seu reino. Se você pegar algumas cartas, a gente vai ver isso em Timóteo também, ele fala muito do que acontecerá antes da volta de Cristo. Então ele quer dizer, ele prega o reino, ele prega, igual a gente falou aqui, ele prega a vida eterna. Prometeu antes dos tempos eternos que seremos eterno, que teremos esperança da vida eterna. Então, a vida eterna só acontece com a volta do Messias. Então, ele Uhum. prega isso. Então, a gente muitas vezes esquece de ensinar esta parte. E aí, o que está acontecendo aqui? Ele está enfrentando pessoas, né, da Uhum. própria cidade de Creta ali, que são mentirosos, que são glutões, então, e está enfrentando aqueles judeus que se convertem ao cristianismo. E É. ali eles começam a querer colocar as doutrinas judaizantes dentro daquilo que eles estão ensinando sobre Jesus. E isso acaba distorcendo um pouco a verdade. Porque, por exemplo, eles exigiam a circuncisão, eles exigiam a alimentação segundo a vontade deles. Uhum. E quando Paulo começa a ensinar aos gentios, ele começa a falar que essas coisas já não são mais necessárias. E é bem interessante, quando a gente leu Ezequiel semana passada, tinha uma parte que falava assim, que ele se mostrará a todos e que ele servirá a todos os circuncisos de coração e os É. circuncisos da carne. Exatamente. Então ele está falando daqueles que são circuncisos da carne, né, que são os judeus, e os circuncisos de coração, que é as pessoas hoje, depois de aceitarem a Cristo. Então, a Uhum. circuncisão da carne não é mais necessária para esta salvação, porque o judeu ele acreditava que a aliança para que os levassem para o reino de Deus seria a circuncisão da carne. Então, hoje ele já não é mais necessário para que haja essa salvação, mas no contexto judaico eles ainda praticam isso, né? Uhum. Só que a gente tem que entender algo também. A gente também não pode comparar os judeus desta época que a gente está lendo das cartas de Paulo com os judeus de hoje. São coisas totalmente diferentes. São pessoas diferentes, são culturas diferentes, são pensamentos diferentes. Porque se a gente começa a pegar a Bíblia e começar a ver o que os judeus fizeram naquela época
e começar a julgá-los por isso, a gente vai ser como Hitler, a gente vai ser como Lutero, a gente vai ser como esses caras que é antissemita, que se fala, que são pessoas que desejavam a morte dos judeus. Então a gente tem uma grande parte de judeus hoje que não suporta o cristão, por isso, porque julga, aponta, fala, não, são pessoas e épocas diferentes. Por exemplo, eu estava vendo um testemunho não sei se vocês conhecem, a Aline, a Israel com a Aline. Ela estava num podcast, ela estava falando que muitas coisas mudaram na cultura judaica. Por exemplo, eles preservam mais a vida do que a lei. Então, esse negócio, eu vou dar um exemplo do sábado. Se alguém estiver morrendo no sábado, se alguém precisar de ajuda, eles vão ajudar. Então, não é mais como era no tempo de Jesus, que eles se era capaz de deixar alguém morrer no sábado. Então, precisamos quebrar em nossa mente, quebrar em nosso coração essa ideia antissemita, que é perseguição aos judeus. E esse dia eu estava conversando com um amigo meu sobre isso, que por que o cristão tem essa mente de que o judeu não serve? Porque a gente pega os nossos pais da fé, de 200 anos, Charles Spurgeon, Lutero, todos esses caras, John Wesley, Calvino, todos esses caras, trouxeram uma doutrina numa época que não existia que não existia Jerusalém, que não existia Israel. Esse povo não existia, porque desde 70 eles tinham sido espalhados pelo mundo. E aí, quando a gente pega ali 1967, ali naquela época, ali logo pós-guerra, o Jerusalém é devolvido aos judeus. Então, os judeus voltam a existir. Então, a gente não pode mais ter aquela ideia. Por exemplo, eu tenho, Éder, como ideia de que a noiva é Israel. E que a igreja é a amiga da noiva e do noivo. Entende? E isso acontece porque a noiva voltou, porque a figueira voltou a florescer. Então, quando a gente pega esses caras mais antigos, que pega que a ideia que a igreja é a noiva do Senhor, eles não têm mais Israel, eles não têm mais o povo de judeu. Eles falam, mas aí você está falando que você é judaizante e tal, mas se a gente pegar para pensar, a nossa Bíblia é judaica. Só o Novo Testamento que não, mas são baseados em culturas judaicas. Então a gente tem que tomar cuidado com o quê? Não se tornar um judeu, porque Cristo não nos fez para isso, mas também não julgá-los 100% ao ponto de querer exterminá-los como o próprio Hitler fez ou o próprio Lutero desejava. Então precisamos estar preparados, estudar, estar prontos e, como Jesus nos ensinou, amar. E é bem interessante que se a gente não compreender isso, a gente fica como os antigos fizeram, a gente fica sempre atrasando a volta de Cristo, porque ele falou que quando o último judeu confessá-lo, então ele voltará. Então é necessário a conversão do judeu, ele entender que Cristo é o Messias, para que ele volte. Então, por isso precisamos estar sempre orando para aquele local, orando por aquele povo, porque ele é muito interessante, porque é uma cidade minúscula, é um país minúsculo que é o centro do mundo. Tá todo mundo de olho naquele lugar. Se a gente pegar aí todas as tribos que viviam ali em volta, todo aquele povo que vivia em volta de Jerusalém, que eles viviam em guerra, os filisteus, cananeus, macabeus, todo aquele povo ali que vivia em guerra com Jerusalém, com Israel, com o judeu, se você parar para pensar, eles não existem mais. Mas os judeus e os samaritanos, que acaba sendo a mesma tribo, eles não aceitam mais são, ainda existem. E cadê aquele resto daquele povo? Foi exterminado, virou outros povos, virou outras nações. Então, por que eles existem até hoje? Então a gente precisa pensar assim, Deus tem alguma coisa. E olha que não foi por falta de vontade de destruí-los, porque é um povo que 1.900 anos espalhado pela terra, voltar e continuar nas suas terras, não é algo de você falar assim, não, nada a ver. Não, tem coisas de Deus naquilo lá. Deus é com eles, Deus está ali. Então a gente não pode
A gente precisa, na verdade, tomar muito cuidado, então, quando a gente lê as escrituras falando sobre isso. Lógico, a gente não vive mais sobre a lei, né? A lei, na verdade, ela não nos salva, mas a lei, ela é princípios das nossas vidas. Então, muitas vezes a gente pensa assim: ah, não, Jesus veio, quebrou a lei, a gente agora vive sobre a graça. Beleza. Mas você já parou para pensar que a lei, ela faz parte de princípios? Então, nós não somos mais salvos pela lei. Nós somos salvos mediante a graça, mediante a confissão de Jesus Cristo, que morreu por nós. Mas a lei, ela é princípios. Então, se a gente quer viver segundo a vontade daquele que escreveu a lei, a gente tem que aprender a viver segundo aquilo lá. Não é que a lei vai nos salvar, mas a lei pode transformar. Então a gente, lógico, precisa aprender a ponderar, precisa aprender a buscar no Espírito Santo o que é do homem e o que é de Deus, e aprender a parar de ficar julgando só, né? E aí é bem interessante que eu estou vendo aqui que ele fala assim sobre fábulas judaicas. Se você pegar e começar a estudar um pouco o contexto histórico do judeu, tem coisa massa, cara. Tem coisa na história deles que a gente não sabe porque não está na Bíblia. Que quando você aprende aquilo, dá contexto ao que está acontecendo. E tem coisas que realmente são fábulas, que é difícil de você interpretar e é difícil de você querer acreditar. Vou dar um exemplo bem simples assim. Paulo, quando ele fala que ele foi ao terceiro céu e falou e viu o trono de Deus. O judeu acredita que existem 7 céus e que Deus está lá no 7º. Então a gente vê, acredita em anjos e tal, só que a Bíblia ela não deixa muito claro nem quantos, nem quem são, como são. São poucos os nomes que são dados e poucas hierarquias que são mostradas na Bíblia. Só que se você for lá e estudar um pouco de judaísmo, eles têm tudo isso. São 7 hierarquias de anjos, se eu não me engano. Então, isso são fábulas? Cara, pode ser, pode não ser. Então a gente precisa estar sempre ponderando as coisas, a gente precisa estar sempre meditando e deixando com que o Espírito Santo ministre aos nossos corações. E não ser tão cabeça fechada às doutrinas. Então precisamos buscar com fé e buscar compreender as coisas. Porque se a gente falar que eles estão errados em tudo, então a gente tem que pegar o Velho Testamento e jogar todo no lixo. Porque ele é a história desse povo. Né, Diego? É isso aí, bom dia. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo, meu irmão. Valeu, obrigado. Vamos ler o capítulo 2? Bora. Olha aqui. Instruções para vários grupos. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensato e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniosa, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de consinar o que é bom, e assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras e a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos,
a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes, em tudo se em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Porque agora a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu dedicado à prática de boas obras. E isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Amém. Ele vem buscando mesmo para o pessoal seguir as alianças e as leis que Deus deixou. Deus da época do Ele Antigo continua, né? Testamento. Se a gente parar para pensar, acaba sendo uma carta só. Então ele continua ensinando a Tito como administrar a comunidade que ele está ali. Então ele continua falando para aqueles povos ali, para aqueles vocês, porém, falem o que está de acordo com a sã doutrina. Então ele está pedindo para que ele continue ensinando o que ele ensinou para ele. Então, tipo assim, fique focado naquilo que eu te ensinei. Continue ensinando para esse povo aquilo que eu ensinei, que é uma doutrina sã, é uma doutrina santa, é uma doutrina que veio do Senhor porque o Senhor me passou. E aí, é bem interessante, né? Porque ele fala assim: ensine os homens mais velhos a serem moderados. E muitas vezes os mais jovens têm dificuldade com os mais velhos, pelo fato dos mais velhos acharem que sabem muito e não tem muitas vezes a moderação ou a humildade de se submeter ao mais jovem. Então ele fala que eles são dignos de respeito,
né? Mas eles também precisam amar, precisam ter perseverança, eles precisam mudar a mentalidade. Então eu estava conversando com os amigos ontem sobre isso, e a gente estava falando sobre isso, que como os mais velhos trazem uma doutrina, uma religiosidade que muitas vezes não aceita as coisas novas que vão acontecendo. Então, o tempo vai mudando, as coisas vão mudando, a maneira... A gente não pode perder a essência da palavra. Mas é como eu disse, se a gente pegar o nosso evangelho, tem muita gente ainda que está doutrinado às coisas de 200, 300 anos atrás. A ideia ali de Lutero, o John Wesley, Calvino, o Spurgeon, esses caras. Só que eu costumo dizer assim, que a palavra de Deus ela é viva. Então ela muda por gerações. Não é que ela muda, é a compreensão das coisas que estão acontecendo. Então, quando a gente vai lá em Daniel e fala que a ciência vai vir e mudar todos os povos, esse povo de 200, 300 anos atrás não tinha ideia das coisas que a gente tem hoje. Então, são coisas diferentes. A gente precisa começar a aceitar e começar a compreender. E aí, eu vejo assim também que Deus começa a revelar coisas e compreensão para esta época. Porque quando a gente também vai lá em Apocalipse, pega lá, quando Deus fala para João assim, não anote, lá se eu não me engano, Apocalipse capítulo 10, ele fala, não anote, porque essas coisas não são para sua época. Então, ele está falando assim, então tem coisas ainda que serão reveladas no período certo. Então, a compreensão da palavra, o entendimento da palavra, ela vai sendo revelada de maneira com que a nossa maturidade, com que a compreensão do Espírito, com que o Senhor quer nos revelar. Então, por exemplo, a gente estava lendo lá Ezequiel. Quando a gente leu Ezequiel ano passado, eu não tive a compreensão que eu tive quando eu li esse ano. Por quê? Porque a gente começa a comparar as escrituras. E aí, como a gente a bagagem começa a aumentar, a maturidade, o conhecimento da escritura começa a aumentar, a hora que você lê Ezequiel, assim, você fala, caraca, é isso. Por exemplo, a gente leu lá em Ezequiel, a maioria dos capítulos de Ezequiel termina assim, que para que eles saibam que eu sou o Senhor Deus. Beleza. Até então ficava assim, cara. Então é Deus, né, falando com Ezequiel, mostrando aquele povo incrédulo, aquele povo idólatra, aquele povo que fez toda aquela distorção, aquele povo que se prostituiu com outros deuses, mostrando que ele é o Deus único. E aí, quando a gente estava lendo ali, agora eu não vou lembrar qual capítulo, mas acho que era o 36, ou 30, acho que é o 37, ou 38, alguma coisa ali já. Cara, eu ouvi nitidamente, assim, na minha mente, veio assim, é Jesus falando. Quando ele fala assim, para que eles entendam que eu sou Deus. Aí se você começa a pensar como Jesus falando isso para Ezequiel, porque aí você começa a voltar. Você fala, cara, como assim? Aí você começa a pensar assim, que o anjo, ele entregou um livrinho para Ezequiel comer. Tá lá no capítulo 2 de Ezequiel. Aí a gente vai lá em Apocalipse 10. O anjo entregou um livrinho para João comer. Aí o anjo fala para Ezequiel que ele precisa falar, que ele precisa profetizar, mesmo que eles não escutem. Aí a gente vai lá no final de João. O anjo também fala para João que ele precisa voltar a pregar e a profetizar. Aí quando a gente pega ali esse anjo que falou com o João em Apocalipse, fala que o seu rosto brilha como a luz do sol e atrás dele tem um arco-íris. E o som da sua voz é como trovões e como um leão que ruge, um rei quando grita. E aí a gente vai lá em Ezequiel, tem esse anjo também. Você fala, cara, é a mesma situação. É as mesmas coisas acontecendo. Você consegue ligar um no outro. Aí você fica, cara... Então, se você parar para pensar, é Jesus o tempo todo falando com Ezequiel sobre as coisas que vão acontecer para aquela época e as coisas que ainda vão acontecer no futuro. E aí, quando ele termina ali, agora não vou lembrar qual o capítulo exato, mas ali entre o 36 até o 40, antes de começar a construção do templo, ele termina assim, e eu esconderei a minha face deles para que eles não me reconheçam. E aí ele vai deixar todas essas coisas acontecerem. E aí depois ele fala, e então revelarei a minha face a eles para que eles entendam que eu sou o Deus deles.
Ali Jesus matou a pau, cara. Ali ele confirmou o que eu tinha sentido. De que toda vez que ele fala que eu sou Deus, é Jesus ministrando para mostrar para aquele povo, ao qual ele mesmo endureceu o coração, que ele é Deus. Porque pensa só, se o Senhor não tivesse endurecido o coração dos judeus até hoje, nós não teríamos conhecido o Messias. Porque se os judeus o aceitassem como Messias, ele já teria dado com o seu reino ali naquela hora, ali e já era. Mas ele precisou causar. É muito massa que Paulo ele deixa em Romanos 11, ele fala assim, que os gentios causam ciúmes aos judeus. E isso vai fazer com que eles despertem. É muito massa. E aí a Paula aqui continua ensinando, né? Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas. Ele vai deixando coisas assim, cuidado para que se não sejam escravos do vinho. Então ele não proíbe, mas ele fala também não seja escravo dele, mas seja capaz de ensinar o que é bom para as pessoas. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens. Então ele está falando para as mulheres mais velhas terem discernimento e sabedoria para que ensine as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, estarem ocupadas com a sua casa, serem bondosas, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra não seja difamada. Porque a própria geração de hoje não está aceitando muito, né? Por isso que ele percebeu uma pequena falha nos mais velhos aí, que eles já não estavam crendo mais, já estava deixando de passar para os filhos aquilo que eles executou muito bem lá no começo da vida deles. Por isso Paulo vem com isso assim, alertando para se manter em sentinela, ensinando a próxima geração no seu tempo. As coisas diferentes que estariam já acontecendo na cabeça desses mais velhos aí, deixando de ensinar, de passar coisas da aliança que eles já não estavam, praticando mais. Por isso estava uma geração já mais rebelde, não procurando ter o entendimento da palavra. Ou estava deixando de fazer, né? Assim, ensina os mais velhos para que eles voltem a fazer aquilo que eles aprendeu com os pais deles, com os descendentes deles. E também ali eles estão conhecendo uma nova doutrina, eles estão conhecendo algo diferente para eles, então é necessário ensinar. E aí Paulo está deixando bem claro para Tito o que é necessário. Então ele está falando para os jovens também serem prudentes, ele fala sobre linguagem, sobre integridade e seriedade. Se a gente colocar para hoje, cara, é muito isso, porque que acontece? É o que está acontecendo hoje. O diabo ele veio e aos poucos ele foi enganando todo mundo. E toda essa doutrina foi distorcida muitas vezes por uma outra doutrina que não tem a ver com a palavra. Então a gente consegue pegar aqueles que já são totalmente desviados, porque já não acreditam mais de modo algum, e a gente também consegue pegar pregadores da palavra e igrejas que também desviaram a doutrina, que também desviaram tudo isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado e estar sempre firmado na palavra. Igual ele fala aqui, ó, uma linguagem sadia, contra qual nada possa se dizer. Então a gente precisa estar certo na palavra para que não haja contrariedade. Então, só que isso a gente precisa aprendê-la, né? Pra você ter uma ideia aqui, ó, como isso é para aquela época. No versículo 9 ele fala sobre ensinar os escravos. Hoje não temos mais escravos. Então, a gente tem que aprender a ter esse sentido, né? O que possamos pegar para hoje e o que é para aquela época. Então, naquela época existiam os escravos. Então, ele também deixa claro como tratar os escravos bem, como os escravos também serem bem tratados. E é muito massa que ele conclui, né? Porque a graça de Deus, no versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, a graça de Deus, ela é para todos os homens. Só que tem aqueles que ele começa lá, que são os eleitos, que escolhem estar com o Senhor. E existem aqueles que, mesmo ouvindo, escolhem não seguir. E ele continua, né? E ela nos ensina a renunciar
a impiedade e as paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Então, é o que Paulo sempre fala: posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Então, a gente tem que estar buscando no Espírito Santo o que devemos, para que ele nos ensine ao que devemos renunciar. Tem coisas que é nítido, que é impiedade, que é incrédulo, e são paixões do mundo, mas tem coisas que a gente não percebe. Então, às vezes, a gente está desagradando a Deus e nem sabe. Então, precisamos fazer com que o Espírito nos revele isso, né? E aí ele termina, né? E é isso que você deve ensinar, exortá-los e repreendê-los com toda autoridade, e que ninguém o despreze. Então, é necessário saber para que você consiga exortar e repreender. E é bem interessante que a gente vive hoje uma geração tão mimizenta, vamos colocar assim na linguagem de hoje, que não aceita mais ser exortado nem repreendido. Só que você também não pode exortar e repreender as pessoas pelo seu achismo, né? Mas você pode exortar e repreender a pessoa com a palavra. Então, se a palavra, não sou eu quem te confronto, quem tem que te confrontar é a palavra. Se a palavra te confronta, significa que precisa de mudança. Então, o que acontece? O que essa geração traz hoje? Como a palavra me confronta e isso me desagrada, então eu prefiro não ler. Eu prefiro não ter esse conhecimento. É o que eu falo. O problema do conhecimento é esse, que a partir do momento que você tem esse conhecimento, você vai ser julgado por esse conhecimento. E até o momento que você não tinha esse conhecimento, você não seria julgado por ele. Porque você não sabia, né? Como que você vai ser julgado por algo que você não sabe? Mas a partir do momento, só que é a mesma coisa assim, todos são obrigados a saber. Vamos supor, se você rouba uma coisa, você vai ser preso e julgado pelo que você roubou. Ah, mas eu não sabia que roubar é errado. Pô, então teus pais não te ensinaram. Então algo está errado desde o princípio. Então é bem interessante isso. Por que o pai ensina desde pequeno que não pode roubar, mas ele não ensina que fornicar é errado? Por que ele não ensina que romper os princípios é errado? Por que ele não ensina que a iniquidade é errada? Então, precisamos, como pais, também estar ensinando tudo. E aprender também a exortar. E é bem interessante quando a palavra é exortar e repreender, se a gente parar para pensar em Deus como um pai, ele sempre vai nos exortar e nos repreender para que a gente ensine e volte ao caminho. A gente, como um pai, o que a gente faz? É isso, a gente exorta e repreende a criança para que ela volte a trilhar o caminho. Porque se a gente não faz isso, a gente cria uma geração mimizenta, que não sabe, que não suporta frustração, e aí a gente distorce tudo. E aí a gente tem o quê? Uma geração, a gente tem crianças totalmente perdida e distorcida da fé. Então precisamos ter discernimento para exortar e para fazer com que todos voltem a andar o caminho do Senhor. E a gente também falando isso, né, a gente é culpado, né? Porque você tem o entendimento, você sabe, e não passa por filho. Tipo assim, não, você já é culpado aí nesse momento, porque se você tem o entendimento, conhece a palavra e não passa por filho, você é culpado. Você não transborda aquele que você sabe, então você acaba sendo julgado. Você tem o conhecimento, só que não passou para ninguém. Não passou nem para o próximo, nem para o amigo, nem para o irmão. Você saiu dos princípios, que é transbordar, passar. Acaba sendo culpado. Porque você tem o conhecimento e às vezes é confrontado e vai querer ter razão se você não ensinou ninguém, né? Você não vai querer levar um coice de alguém que não quer aprender. Aí, às vezes, um cara ímpio te julga, fala assim, mas você não tem o entendimento da palavra, eu estou falando. Você, mas agora que você está me falando isso, vamos supor assim, todo mundo está atrasado, né? Está lá atrás. Muita gente tem o conhecimento, mas está quieto. Então, acaba sendo um cara fora do princípio também. Ele tem o conhecimento da palavra e não quer ser julgado, porque ele não está pregando. Mas é o que está lá em Provérbios, né? Ensina seu filho no caminho. Então não é mostrar para ele o caminho, é ensinar no caminho, é você estar andando junto com ele.
Não é Então, o julgar, que né? acontece? Muitos pais, como eles não andaram, ninguém andou com eles, e se ninguém os ensinar que é necessário andar com seu filho, eles não vão andar, porque eles não têm esse conhecimento. Isso não foi passado para eles. Não foi. Então, e a mesma coisa é sobre pregar o evangelho para outras pessoas. Muitas vezes você é convertido, aceita Cristo, frequenta uma comunidade e tal, mas e aí? Você já leu Mateus 28? Lá Mateus 28 fala aí de por todas as nações e pregar o evangelho. Isso não é função do pastor, do missionário, é função de todos. Todo aquele que já aceitou Cristo na sua vida tem a função e o trabalho de levar o evangelho aos outros. Ah, Éder, mas eu não sei falar. A sua vida vai falar. Como que é a sua vida no seu trabalho secular? Ela fala, ela ministra ao coração dos outros, ao ponto das pessoas olharem para você e falar, cara, se tem algo diferente, eu quero isso. Então, precisamos. E aí, quando a gente vai lá em Pedro, o que que acontece também? Como que você vai pregar algo que você não conhece? Quando Pedro fala assim que é necessário levar o evangelho, só que você será capaz de defender a sua fé? Então, muitas vezes a gente quer muito levar o evangelho, mas e aí, você sabe ensinar ou você vai ensinar a doutrina errada? Você vai ensinar algo errado para essa pessoa? Como que está a sua intimidade, o seu conhecimento com a palavra? Você realmente estuda para que você possa levar esse evangelho? O que você está falando é sensato? É o que Paulo está falando aqui para Tito. Você sabe o que você está ensinando? As pessoas estão ensinando coisa errada. Então volta a ensinar para eles o princípio, para que eles parem de pregar coisas erradas e distorçam o caminho, para que isso não se torne algo grande demais lá na frente. Então o que que acontece? A gente não percebe, mas na antiguidade eu vejo a mão de Satanás enganando a própria igreja ao ponto de, cara, se você engana um pouquinho, 2000 anos depois, meu irmão, o caminho já virou outro, entende? Um pouquinho da doutrina que é distorcida, um pouquinho do homem que é colocado ali, um pouquinho do negócio. Vou colocar um exemplo bem simples: o purgatório não existe na Bíblia, mas foi ensinado. Então, tipo assim, pô, e isso é a doutrina do homem, sabe? Então, tem coisas que a gente que é até complicado hoje de discutir, mas vou colocar assim, não entrando nessa discussão, mas, por exemplo, o arrebatamento secreto é coisa de homem, foi algo colocado pelo homem. E se você começar a estudar a Bíblia, você vê que ele não tem base. Mas, como foi colocado pelo homem e foi muito forte, ensinado muito forte, você coloca aí a maioria dos cristãos acreditam no arrebatamento secreto. Então você fica assim, cara, como assim? Quando se você erra meio milímetro de um tiro e esse tiro vai muito longe, quando você vê já distorceu e aí aquele negócio, a mentira muitas vezes falada se torna verdade. E quando a verdade é falada, ela se torna mentira. Porque ela confronta a verdade. Então precisamos meditar sobre isso. Vamos ler o 3 para a gente finalizar Tito, aí a gente vem para Timóteo amanhã. Quer ler, Diego? Pode ser. A conduta cristã. Adverte-lhes que estejam sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas moderados, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração,
e renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas evita questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem facioso, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o, sabendo que este tal está pervertido e vive pecando e já por si mesmo está condenado. Observações finais. Quando te enviar Ártema ou Tíquico, apressa-te a vir ter comigo a Nicópolis, porque tenho resolvido invernar ali. Ajuda com empenho a Zenas, doutor da lei, e a Apolo, para que nada lhes falte na sua viagem. Que os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras, para suprir as coisas necessárias, a fim de que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda aquele que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Massa. É isso. Então aqui Paulo está concluindo, né? Ele continua dando advertência sobre comportamento cristão na sociedade e a influência pelo Espírito Santo, né? Que a gente deve ter como Cristo, né? Então ele fala, lembre-se de que se sujeitam aos governantes e às autoridades. É uma coisa que é bem interessante, que isso é o princípio da honra. É orar pelos seus governantes. Honrar seus governantes, mesmo você não concordando com eles. Isso é princípio. E aqui, ó, lembre-se a todos que sejam sujeitos aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. E aí, ó, que não difamem ninguém, cara. Como o cristão precisa voltar a ter essa essência de parar de falar mal dos outros, né? Precisamos ser pacíficos, cordiais, levar a bondade e não ter língua de cobra, sabe? Que não perde o momento de fofocar e de falar mal dos outros. Aí ele conclui, porque no passado éramos assim. Então a gente precisa pegar essas coisas do nosso passado e deixar lá no passado. E ter atitudes novas, mudanças novas. Olha lá, o que é muito massa o 3, ó, pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivíamos em maldade e inveja, sendo odiosos e odiando uns aos outros. Então, a inveja causa isso, né? O ódio uns aos outros. E aí ele fala, mas quando o amor de Deus se manifesta, isso tudo tem que mudar, isso tudo tem que ser deixado para trás. Só que isso também é um processo, né? É algo que vai acontecendo, que vai desenvolvendo. Só que muitas vezes, quando a gente começa a caminhar sozinho, a gente não aprende essas coisas. Então, por isso que é necessário haver uma caminhada com alguém, para que haja, como ele falou ali para Tito, exorte as pessoas para que haja essa mudança. Aí ele conclui, aí ele vai ali no 7, né, a fim de que que somos justificados pela graça por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós agora somos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, ele está deixando bem claro que a nossa vida ela é eterna, porque Jesus morreu por nós e nos salvou, nos transformando eterno. Então, ele deixa bem claro também que somos herdeiros daquilo que Jesus conquistou por nós na cruz. Então, somos herdeiros do reino com Cristo, né? Co-herdeiros. Então, precisamos nos manter, que ele continua, né, no 8, fiel a esta palavra. E olha que massa, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas.
Então precisamos ser ousados quando a gente conhece a palavra, porque quando a gente é ousado naquilo que a gente fala, as pessoas creem e se empenham na prática das boas obras. Então, o que eu vejo que foi apagado por muito tempo? Todos nós, para sermos salvos, precisamos conhecer Cristo como nosso Senhor. Ponto. Não tem outro jeito. Mas o reino de Deus depende das nossas obras. Então, o crescimento desse reino, a multiplicação desse reino, que era o levar a palavra, como ele diz aqui, ó, ousadamente, para que as pessoas se convertam e conheçam e tenham coragem de falar isso, para que as obras cresçam. Então, as obras, elas são importantes. Então, quando fala assim que não há mais obras porque a graça nos salvou, realmente, a graça nos salvou. Não somos salvos pelas obras, nenhuma. Não tem obra que você faça que te salve, mas a obra que você faz te dá o galardão. A obra que você faz mostra qual vai ser o seu lugar no reino. A obra que você faz mostra qual vai ser a diferença na volta de Cristo, quem você vai ser, grande ou pequeno. Então, precisamos estar empenhados na obra. E muitas vezes isso não é ensinado. Muitas vezes isso não é colocado. Então, precisamos, olha, evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Então, a gente precisa começar a entender o que é secundário. Eu costumo dizer assim, o que é primário na Bíblia? Jesus morreu por todos. Precisamos aceitá-lo para sermos salvos. Jesus voltará e reinará conosco. Não sabemos quando, não sabemos quando, mas eu acredito que está muito perto. Então Jesus voltará. E ele será rei sobre todos nós. Então, quando a gente tem essa base de princípio, o resto tudo é secundário. Né? Então, quando a gente começa a discutir genealogia, se ele vem, por exemplo, a gente tem duas genealogias de Jesus, se vocês pararem para pensar, Lucas fala uma e Mateus fala outra. Então, qual que é a correta? Mateus fala da genealogia de José e Lucas fala da de Maria. Se a gente parar para pensar, agora não vai sair. Geneticamente, Jesus veio de Maria e não de José. Né? Então, tecnicamente, e aí a gente pega a genealogia de Maria, ela não passa por Salomão, ela vai de Natã, que é o outro filho de Davi. E aí a gente fala assim, e aí quando você vai lá no Antigo Testamento, começa a ler sobre Salomão, por causa do desvio da doutrina, da conduta de Salomão, Deus fala que o verdadeiro herdeiro, que o Messias, não virá da geração dele. E aí a gente tem a genealogia de José, ela é de Salomão, mas de Maria é de Natã. Então, geneticamente, Jesus tinha, a parte homem dele veio de Maria. Então, ele tinha a genealogia de Davi, vinda de Natã, e não de Salomão, como Deus prometeu que não seria da geração de Salomão. Olha que legal, no 10. Isso é o que nos ensina com quem andamos. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes. Então, depois de você corrigi-la e ela continua provocando divisões, sai fora. Pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Então, é aquele negócio. Eu tenho aprendido ultimamente que a gente fala muito sobre aquilo, você é a soma das 5 pessoas com que você anda. Cara, isso tem que quebrar, sabe por quê? Eu tenho aprendido que a gente tem que aprender a ser o menos sábio na mesa. Então, o que é isso, Éder? Andar com pessoas que têm mais conhecimento que você. Andar com pessoas que sabem mais que você. Isso faz você crescer. Quando você é o mais sábio da mesa, isso não te ajuda a crescer. Isso aí você está sendo soberbo, né? Você está sendo maior. Então, quando você começa a andar com pessoas que sabem mais que você, então aí você vai crescer junto com elas. Se elas pararem, você passa. Se elas continuarem crescendo, você vai crescendo. Agora, quando você é o mais sábio da mesa, legal, você está ensinando. Mas se você sempre for isso, tem um problema. Que vai chegar a um ponto que você vai começar a ser igual a eles. Por quê? Porque você já extinguiu sua sabedoria, continua se achando, mas você não cresce, porque você não anda com pessoas mais sábias que você.
Então, quando a gente tem essas pessoas, isso, olha, cara, isso é muito massa, que provoca a divisão. Você já corrigiu, já exortou, já fez o que tinha que ser feito. Essa pessoa não muda, ela continua vivendo em pecado, pare de andar com elas. Ah, Éder, mas meus parentes são assim. Cara, parentes são toleráveis, né? A gente não tem o que fazer. Mas não significa que você vai andar todo dia com eles e seguir o caminho deles. Você vai frequentar as festas, vai frequentar um almoço, alguma coisa assim, beleza. E se o Espírito Santo quiser usar a sua vida para tocá-los, massa. Se não, continua a sua vida. E continue orando por eles. Quem sabe um dia Deus transforma. Mas se você continuar andando com eles, pode ser que você comece a pecar e cair no mesmo pecado que eles. Porque vai se tornar normal. Então precisamos tomar muito cuidado. E essa advertência aqui de Paulo a Tito é muito boa. Para que, se você já corrigiu o justo, e aí a gente volta lá em Ezequiel, né, como tá fresquinho na cabeça, se você já foi o atalaia sobre o justo e falou para ele que ele tá pecando, que ele tá errado, e ele não quer mudar dos seus caminhos, lava a mão e vai embora, entendeu? Você já fez a sua parte. O sangue dele não será cobrado de você, porque você o avisou, o alertou que ele tá fazendo coisa errada. Então precisamos... Palavra de Jesus também, né, Éder? Aquela lá que é a parábola de Jesus, lá que ele mandou os seus discípulos pregar na cidade, né? Assim, vai lá e fala. Se ninguém te escutar, que você for chotado de lá, você bate a poeira da sandália e vai embora. Saia de lá, siga em frente, vai para outro lugar. E é muito massa que ele conclui, e leva a bênção com você. Leva a bênção quando você vai para outros territórios, buscar outra pessoa no outro lugar que... Porque ele fala assim, chega e abençoa a casa que te receber. Só que se nenhuma casa te receber, sacuda a sandália, tira a poeira ali e leva a bênção com você. Não deixa a bênção também para eles. Já que eles não aceitaram, então que eles também não recebam a sua bênção. Fizeram para não merecer, né? É bem isso. E aí Paulo termina, né, a carta para Tito, falando para as coisas, só que eu acho bem interessante, que a gente muitas vezes não para para pensar, e eu tenho começado a prestar atenção, que Paulo sempre fala de Apolo. Apolo foi outro grande como que fala? Apóstolo, outro grande profeta, outro grande mestre daquela época. Ele só não escreveu. Mas você começa a perceber que Paulo sempre está falando de Apolo. Então, Apolo é outro cara também que levou o evangelho para muitos lugares. E aí a gente tem aquela briga, se eu não me engano, acho que é em Coríntios, que um fala, eu sou de Cristo, eu sou de Paulo e eu sou de Apolo. Então, Paulo e Apolo estavam ali, no mesmo sentido, sabe? De levar o evangelho e proclamar o evangelho. Só que a gente não tem a escrita de Apolo. Paulo não se preocupou com isso, né? Mas quando a gente vê as cartas de Paulo, ele está sempre falando de Apolo. E tem uma referência, agora não vou lembrar na onde, que fala sobre Apolo, que ele era um grande apóstolo do Senhor. Ele não foi discípulo, né? Ele se converteu depois da morte de Cristo, mas ele pegou isso e levou, e também abriu igrejas, acredito, assim como Paulo fez. Fechou? Às 6h15 a gente terminou a leitura de Tito. Curtinho, mas muito bom, nos ensinando coisas maravilhosas para que a gente possa vivenciar esse evangelho transformador. Beleza. Aí a gente volta amanhã, então, para ler Timóteo, primeira carta a Timóteo. Fechou? Delei, hora para a gente finalizar, por favor. Vamos. Fecha os olhos. Paizinho, estamos aqui a seu dispor, levantando de manhã para a tua honra e para a tua glória, Pai. Queremos agradecer e pedir para o Senhor nos abençoar, as pessoas que estão aqui presentes, que levantou para servir ao Senhor e ter um pouco mais de conhecimento da palavra, Pai. Podemos pedir ao Senhor para nos abençoar, a casa do Éder, do Diego, que depois é levantar para aprender um pouco da palavra com a gente e trocar ideia. Que Deus abençoe seus lares, suas famílias. Quem entrou, quem não
entrou e por algum motivo seja abençoado também, Pai. Queremos pedir ao Senhor para nos manter sempre em alerta, Pai, e nos capacitando cada dia mais para ter o entendimento da palavra, conhecer cada dia mais um pouco de Ti, Pai, e ter intimidade com o Senhor. Obrigado, Pai, por mais um dia, por nos levantar, nos acordar, nos abrir os olhos, nos respirar. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito pelas nossas famílias, pelos nossos lares. Que o Senhor abençoe e nos capacita cada dia mais para buscar e fortalecer a nossa fé, nos enche nossos corações de misericórdia, de amor, de compreendimento da vida aqui na terra, que podemos acessar todas as maravilhas que o Senhor deixou para a gente e sempre conquistar um novo coração para o reino, para a tua glória, para a tua honra, Pai. Em nome de Jesus, agradecemos todos os dias pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos descendentes, pelas pessoas que nos assistem, nos acompanham, que venha também um pouco aprender com a gente e nos ensinar também, trocar as ideias. Que Deus abençoe o nosso dia, nossa semana, cheia de graça e de amor. Em nome de Jesus. Amém.